tema do vídeo de hoje, então, sobre história da economia, né, ou então história do pensamento econômico, modificações subsequentes da teoria neoclássica, parte 2. E o texto diz o seguinte, deste pequeno livro de história do pensamento econômico do Hunt, é um livro que tem um viés, ele é um livro socialista, claramente, que é péssimo para você que quer entender um pouco de história da economia, porque é ideológico, né? Mas como introdução, pode ser, vamos lá. Ainda mais no Brasil, né? E os economistas neoclássicos admitiam que tais imperfeições, que eu já tratei no vídeo passado, quais são essas 4 imperfeições, colocavam em risco os aspectos benéficos do sistema capitalista, mas que podiam ser corrigidos com a intervenção governamental, submetida a limites na esfera do mercado. As medidas antitrust tomadas pelo governo, asseveravam eles, podiam forçar os grandes monopólios a atuarem como se fossem empresas competitivas, criando desse modo o que chamavam de a concorrência praticável. As estradas, escolas, exércitos e outros bens consumidos socialmente ficariam a cargo do governo. Sugeriam ainda a adoção de amplos sistemas de impostos e subsídios especiais com a finalidade de equiparar custos sociais a privados, sempre que houvesse uma defasagem entre ambos. Finalmente acreditavam, sobretudo após 1930, que por meio de políticas monetárias e fiscais criteriosas o governo poderia suprimir a instabilidade do sistema. Essa questão será discutida mais adiante no capítulo 9. Eu estou no capítulo 11, né? Capítulo 9, que é o que eu estou atualmente, desse pequeno livro do Hunt, como já disse, né? História do pensamento econômico. E aqui nós estamos tratando sobre, o texto está tratando sobre modificações subsequentes da teoria neoclássica após a primeira geração, ou melhor, sobre os seus fundadores ali do final do século XIX, 1870, e os 3 principais pensadores da teoria neoclássica, da utilidade do consumo, foram o William Stanley Jevons, também conhecido pelo sobrenome apenas Jevons aí na economia, o Menger, ou Karl Menger, né, e o Leon Walras. Esses são os 3 cavaleiros aí da teoria neoclássica da economia neoclássica por conta daquilo que veio depois dos clássicos, né, que são Adam Smith, David Ricardo, entre outros. Daí eles trouxeram ideias como o laissez-faire, na verdade, que não é da teoria neoclássica, é da fisiocracia, deixar a economia caminhar por si mesmo. E eles trouxeram alguns princípios aí que até hoje orientam, inclusive, muito da economia, né, de microeconomia, desde a microeconomia até outras áreas. Tá, então, as imperfeições deles identificaram, a segunda geração, vamos dizer assim, identificou imperfeições e trouxeram modificações subsequentes à teoria neoclássica. As imperfeições do sistema eram, portanto, encaradas como secundárias e efêmeras. Um governo esclarecido seria capaz de corrigi-las e de libertar a mão invisível para que fosse novamente restaurado o melhor dos mundos. Surgiram, contudo, divergências quando se tratava de definir a extensão e o significado dessas imperfeições. Aqueles que as consideravam graves e de grandes repercussões ficaram conhecidos já no decurso do século XX como liberais. Então, liberais era uma vertente mesmo dos neoclássicos, mas que consideravam essas falhas de mercado, vamos dizer assim, que eu não sei se ainda levava esse nome, como coisa grave. Embora em determinadas ocasiões tenham defendido a ampla intervenção governamental nos assuntos econômicos, a maior parte dos liberais manteve-se fiel à teoria econômica neoclássica, utilizando-a como ideologia, e aqui você vê que esse livro ele é ideólogo de fato, quando ele atribui, usa esses termos assim que eu acho péssimo, né? Dizendo que a teoria neoclássica, por exemplo, é uma ideologia, porque eles acreditam, quem não é, geralmente quem é de esquerda, socialista, sempre vem com essa ideia de que tudo é ideologia, que contribui para o grande capital, e enfim. Né? Coisa que na verdade não, é só uma teoria econômica, filosófica, que fundamenta determinados preceitos básicos do mercado, utilizando-a como ideologia em defesa da propriedade privada e do sistema econômico capitalista de mercado. Eu não consigo, na minha cabeça, toda vez que eu chego em termos assim nesse livro, eu realmente não consigo entender por que alguém seria contra a propriedade privada. É uma coisa tão óbvia e natural. Eu entendo que gente de esquerda pensa que propriedade privada aqui como grande capital, mas propriedade privada é uma coisa natural que está em tudo, né? Se você conseguir ampliar e tiver a capacidade mínima intelectual para entender que tudo aquilo que é cercado é privado, não é? Então a minha célula faz isso. Meu Deus do céu, então não entendo, eu não consigo ser de esquerda por muitas coisas, e uma delas é essa. Como é que eu vou ser contra a propriedade privada, cara? Se a minha vida é privada, tudo no meu corpo é privado, tudo que acontece ao meu redor é privado. Essa matéria que está aqui do meu lado, eu consigo ver isso na natureza. Isso aqui, ó, que tem uma parede do meu lado aqui, isso aqui só tem essa forma porque está sendo privada pela própria natureza se manter estável aqui, ó. Isso é aplicado na economia também. Tá. Os economistas que consideravam, fora
a raivinha aqui. Os economistas que consideravam as imperfeições como secundárias e pouco importantes insistiam em colocar restrições e intervenção governamental na economia de mercado. Ficaram conhecidos como conservadores. Então, os conservadores são aqueles que não davam tanta importância para essas falhas de mercado. E as políticas do laissez-faire que advogavam tinham muito em comum com as políticas propostas pelos liberais clássicos do século XIX. Tanto os liberais quanto os conservadores, cujas diferenças caracterizamos aqui, utilizam a teoria neoclássica para justificar o sistema capitalista. Então, no fundo, esse autor, o Hunt, considera que conservadores e liberais são a mesma coisa na economia. Ou seja, todos adotam a teoria neoclássica. No próximo vídeo quero tratar sobre o laissez-faire e os darwinistas sociais. No vídeo passado eu tratei sobre a parte 1 dessas modificações subsequentes e quais foram essas 4 falhas identificadas que eles modificaram, né, na teoria neoclássica. Fico por aqui, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história do pensamento econômico, ou então história da economia, de forma básica, utilizando este pequeno livro que pertence à biblioteca da PUC-PR, então eu indico tanto o livro como a própria universidade no curso de Ciências Econômicas. Eu fico por aqui.